Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer a parte de área técnica, a tela de área técnica do sistema, né? Aquela parte do sistema onde o técnico vai fazer suas anotações, ele vai informar qual foi o defeito que ele constatou, quais os serviços que ele executou no sistema, ele vai fechar a ordem de serviço. Então vamos lá sem enrolação para a nossa aula. Então vamos começar, pessoal. Work Order, porque a gente vai começar a tela de área técnica. Vamos aqui, como é uma tela nova, botão direito em Main Flow, Add Screen. Vou botar aqui, ó, área técnica. Eu não quero que ela vá para o menu, a gente vai chamar ela de outro ponto. Create Screen. Então, vamos aqui no Widget Tree, ele criou a tela com o layout padrão. A gente vai trabalhar agora no Main Content. Aqui a gente vai utilizar esse objeto aqui, ó, esse mesmo componente que tem nas telas de detalhes que o OutSystems traz para a gente, ó. Adaptative Columns Tool, né? Duas colunas. Então vamos procurar esse objeto aqui. Vamos procurar por columns, tem aqui, ó, coluna, duas colunas. Então a gente arrasta esse componente e solta aqui no Main Content. Então ele já dividiu aqui a minha tela em duas colunas. Aliás, antes de continuar com essa parte gráfica, né, vamos fazer o seguinte, vamos criar logo o aggregate, né? Essa tela aqui, a gente vai passar o ID de um OS, ele vai trazer os dados dessa ordem de serviço para a gente. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é criar o nosso aggregate. Ordem de serviço. Beleza, trouxe aqui, ela já traz o relacionamento com o status da ordem de serviço. Adicionar filtros. A gente quer pegar a ordem de serviço pelo ID dela. O ID, deixa eu dar um close aqui, que eu esqueci de um detalhe, né? Eu também tenho que criar um parâmetro eu tenho que criar um parâmetro de entrada aqui, né? Que vai ser uma ordem de serviço, em vez de ser um record, vai ser aqui um identifier. Ordem serviço identifier, ou seja, vou passar o ID de uma OS. Aí sim, essa ID eu vou usar nesse filtro aqui que eu estou trabalhando, ó. Ordem de serviço ID, que é o meu atributo, vai ser igual a ordem de serviço ID, que é o meu parâmetro. Então eu passo o parâmetro, ele vai lá e busca essa ordem de serviço. Beleza. Então aqui dentro dentro da minha primeira coluna, eu vou colocar um container. Dentro desse container eu vou colocar um form. Coloquei o form, então agora eu vou arrastar para o lado de cá os objetos que eu preciso, né, as informações. Então eu quero data de abertura, só arrastar, que ele já criou o label e o input para mim. Eu vou tirar esse botão save porque eu não quero esse botão save aqui nesse instante, tá? Depois ele vai ficar no lado direito ali. Vou tirar esse botão save daqui, tá? Mas o que que eu quero aqui nesse momento aqui? Aqui eu quero exibir também qual foi o defeito informado. Qual defeito o cliente informou? Defeito informado, né? Eu vou trocar isso aqui, eu vou trocar esse input para um text area, igual eu fiz no form de entrada. Então, text area, defeito informado, tiro esse input aqui, defeito informado, o label vai ficar associado ao text area, e eu vou colocar também aqui o equipamento. Equipamento eu não quero o ID dele, eu quero na verdade eu quero o nome desse equipamento. O equipamento, eu não quero o ID dele, na verdade eu quero o nome dele, a descrição, né? E aqui eu não tenho ainda, então eu tenho que alterar esse aggregate aqui, eu tenho que adicionar o equipamento. Aí sim, equipamento, já fez um join aqui,
ordem de serviço, eu quero só ordem de serviço com equipamento, não faz sentido para mim ordem de serviço sem equipamento. Ele faz o join aqui, beleza. Então, voltando aqui para nossa tela, aí eu já consigo trazer a descrição do equipamento para cá. Ok. Um lado aqui está pronto. Agora, do lado de cá, o que que eu quero? Eu, do lado direito, eu quero aqui do lado direito ter um espaço para eu informar qual foi o defeito constatado e quais os serviços eu executei, né? E eu vou criar uma estrutura parecida com o lado esquerdo. Eu vou arrastar um container aqui para a coluna 2 e vou arrastar também um form para a coluna 2 aqui. Tá? E eu vou aproveitar até esse aqui, ó. Eu vou aproveitar até esse container aqui. Não, não vou aproveitar o container, não. Vou fazer o serviço. Vou fazer as coisas direito. Cheio de preguiça. Então, aqui o defeito constatado, eu trago ele para cá. E o serviço executado. Cadê o serviço executado? Ah, serviço executado está aqui também. Só que a mesma coisa que o outro lado, né? Eu preciso substituir isso aqui, só para dar mais espaço para eu digitar, eu preciso substituir isso aqui por text area. Defeito constatado. Ele vai vir aqui também por defeito constatado. Vamos associar aqui, text area, defeito constatado. Só vou dar um copiar e colar aqui para acelerar. Serviço executado. Tiro esse input daqui. Refaço as associações. Serviço executado. Aqui também. Serviço executado. E mais uma coisinha que eu preciso aqui. Eu preciso também. Aqui. Eu preciso de mais um container aqui. Porque eu vou colocar também um label. Eu vou colocar esse label aqui. Mais um container aqui. E eu vou colocar esse elemento aqui, um switch. O nome dele vai ser switch fechar OS. Eu vou marcar se eu quero fechar a OS ou não. Ou seja, quando eu quiser fechar o OS, eu clico nesse cara aqui. Eu preciso criar uma variável booleana para ele, que eu vou chamar de fechar OS, e associo a esse cara aqui, fechar OS. Deixa eu ver qual erro que ele está reclamando aqui. Ah, o clique do botão tem que ter um clique aqui associado a ele. Eu vou criar qualquer coisa aqui só para a gente publicar. Então vou publicar para salvar isso aqui e ver como é que tá ficando. Então, pessoal, já vai deixando o like aí no vídeo, se inscreva no canal. Se tiver valor para você, por favor, compartilhe com os demais. Ah, um detalhe importante, como eu não fiz ainda, quando eu não fiz ainda um link para acessar aquela tela, vai ser por aqui, né? A gente já coloca ele aqui. Para acessar, eu tenho que dar o botão direito aqui, ó, e Open na Browser. Então é mais ou menos isso aqui que eu quero mesmo. Tem que ajustar aqui o lado esquerdo e direito disso aqui, botar isso aqui para a direita.
um botão salvar, tá ok. Vou botar um link também aqui para retornar botar um link para retornar para a tela anterior, né? Então, isso aqui tá faltando pouca coisa. Lógico, agora a gente tem que fazer isso funcionar, né? Fazer essas funcionalidades aí, né? Então, vamos fazer o seguinte, logo aqui na tela de ordem de serviço, já vamos criar um link lá para essa tela que a gente criou. Link to área técnica. Tá marcando um erro aqui, porque eu tenho que passar um parâmetro ali, ó, ordem de serviço ID, que é justamente isso que ele sugere aqui, ó, é a ordem de serviço que está na tela. Beleza, isso aqui está pronto. Vamos lá na área técnica, como é que eu resolvo esse detalhe aqui. E aqui nesse container, a gente vai colocar um link aqui. A gente vai aqui, ó, link to tela anterior. Cadê? Login, parará. Preview. Vamos dar um nome para ele aqui. Voltar. E vamos testar isso aqui. Vamos aqui, Open. Agora eu já tenho como acessar a tela. E só tem uma ordem de serviço aberta. Vamos aqui. E pronto, ele trouxe os dados dela, né? Tem que inibir isso aqui, né? Porque esse lado esquerdo eu não vou alterar nada disso aqui, né? Isso aqui é só informativo mesmo, né? Então já vou ali e coloco esses elementos aqui do meu lado esquerdo como enable false. Tá? Ele está me dando um hint aqui, está me falando o seguinte, olha, text area defeito informado está declarado como não mandatório, mas lá no aggregate ele é mandatório, então considere trocar isso aqui para mandatório. Ele só está me falando isso aqui, para eu trocar, deixa eu ver, mandatório, true. Bem que eu não vou persistir isso aqui, mas senão ele vai ficar me dando warning o tempo todo. Aqui é a mesma coisa. Como eu construí à mão isso aqui, eu mesmo acabei não verificando essas coisas. Enable false. False. Beleza, esse lado aqui está ok. Agora, pessoal, a gente vai começar a fazer as funcionalidades mesmo que faltam aqui, né? Tá até faltando uma coisinha aqui também que eu esqueci desse detalhe aqui, né? Vou voltar aqui para a gente terminar isso. Ó, voltar. Beleza. Tá voltando ali. Aqui dentro desse action aqui, eu vou arrastar um if para cá. Aqui nesse if eu vou testar se essa ordem de serviço já tem alguém, se alguém já assumiu essa ordem de serviço. Como é que eu verifico isso, né? Eu verifico se o técnico dela tem um ID para isso aqui, né? Ou seja, eu verifico se ele é diferente no identifier, ou seja, se tiver algum valor ali, né? Algum valor diferente de zero, né? Porque muitas vezes tem zero ali, né? Aqui, pessoal, eu poderia colocar só zero, tá? Mas eu preferi colocar um integer, essa função aqui do identifier, porque senão ele fica me dando o warning o tempo todo dizendo que eu estou comparando coisas diferentes, ó. Ele fala, ó, você está comparando um identificador de tipo diferente, tá? Eu estou comparando um inteiro com um identifier. Então, ele mesmo me dá essa função de conversão aqui, que ele para de dar aquele warning. Se eu deixar só o zero ali, ele ia funcionar da mesma forma, mas, enfim, já que ele está me dando warning, a gente resolve o problema. Então, aqui ele verifica se a ordem de serviço já estiver sendo trabalhada, se algum técnico já assumiu essa ordem de serviço, então aqui eu vou exibir o nome dele. Só que para exibir o nome do técnico, eu também tenho que trazer ele aqui, ó. Eu não tenho esse técnico, o nome dele aqui, eu só tenho o ID dele. Então a gente adiciona mais
uma fonte de dados aqui, ó, user, e ele já trouxe para mim aqui, ó, ordem de serviço técnico ID igual user ID. Ele podia trazer outra aqui, eu teria que modificar isso, né? Mas ele já trouxe essa associação para mim, é isso mesmo que eu quero, né? Se não fosse isso aqui, eu teria que modificar para quem criou, para quem cancelou, enfim. Mas o caso é esse aqui mesmo, né? Então, voltando na tela, vamos aqui no widget tree. Tá aqui o if, eu já botei a condição. Então, quando for true, eu quero que ele me... Eu vou botar esse expression aqui. E esse expression vai trazer para mim o nome do técnico que assumiu isso aí. Caso contrário, eu vou colocar um link aqui com uma funcionalidade que vai fazer esse técnico assumir, né? Entenderam qual é a ideia aqui? Se já tiver assumido, vai exibir o nome de quem assumiu essa OS. Caso contrário, ele vai botar uma opção aqui para o cara clicar e ele mesmo assumir essa funcionalidade. E a gente vai fazer isso logo em seguida. Agora a gente vai fazer a funcionalidade aqui para o técnico clicar e assumir a ordem de serviço. Para isso a gente pode colocar aqui um label e o texto vai ser: clique aqui para assumir a OS. Botão direito, link to, a gente vai criar uma nova client action para isso aqui. Vamos aqui, ele já criou com o nome aqui, ó, mesmo nome do link ali. Então o que a gente faz? A primeira coisa aqui, a gente vai obter o ID do técnico para passar isso aqui para o método que vai alterar a ordem de serviço. Depois a gente atualiza a tela. Então aqui a gente vai buscar aqui no aggregate que a gente está trabalhando, ordem de serviço. Então a gente quer passar para essa variável aqui, vou botar um nome para isso aqui, um label, ID do técnico. Vou botar aqui, obtém o ID do técnico. Então, e vai ser a função getUserID. Beleza, então a função getUserID passa o ID do técnico para o atributo do aggregate. A gente vai chamar aqui o create, a gente vai reaproveitar esse método aqui, create or update ordem de serviço, vai passar esse registro que a gente está trabalhando e no final a gente apenas atualiza. Aqui eu não vou dar mensagem nenhuma não, mensagem dizendo que foi sucesso não, que ele vai atualizar e o nome já vai aparecer na tela. Vamos conferir aqui para ver se ficou certinho. Open. Vamos aqui, a gente só tem essa OS aqui. Ah, já está abrindo nela, né? Área técnica. Ó, clique aqui para assumir a OS. Ou seja, essa OS não tem nenhum técnico atribuído a ela. Vou dar um clique aqui. E pronto, ó. Já assumiu a OS, já está dizendo aqui, ó. Giovanni Carvalho Giovanni, que é meu nome aqui de usuário, né? Só estou com esse usuário por enquanto. Essa OS já está assumida pelo trabalhar. Vamos ver como é que ficou o botão salvar agora. Botão save, né? Então, já vamos trocar o nome dele aqui, o caption dele, vamos botar em português. Ele não está pronto ainda, né? Então a gente tem que fazer a funcionalidade para salvar as coisas que a gente digitar ali, né?
no lado direito do formulário, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a ordem de serviço já foi assumida por alguém. A ordem de serviço não pode ser trabalhada sem que um técnico tenha assumido, né? Essa funcionalidade é a mesma funcionalidade que a gente colocou aqui, ó, é a mesma verificação que a gente colocou aqui nesse if aqui, né? Ele vai verificar se o ID do técnico é diferente de null ou se é diferente de zero. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma client action aqui, é, new client action. Vamos tentar aqui colocar isso aqui como uma função, não é pública, só vale para essa tela isso aqui, ó. É, Botei ela como função, aí quando eu digo que uma action é a função, ele obrigatoriamente ela vai ter que ter uma saída que vai ser booleana, chama ela de result. E aqui o que, que eu vou verificar? Result, ou seja, o resultado da minha função. Aliás, peraí. Eu tenho que ter um parâmetro de entrada aqui também, né? Que é o ID do técnico. O ID do técnico, que é um user identifier, né? Que é o tipo dele. É um user identifier. Então eu tenho que testar só se em vez disso, tem- em vez de testar isso tudo aqui, que isso aqui não existe aqui dentro, né? Que o técnico ID seria diferente de null ou seria diferente de zero. Isso aqui, isso aqui me diz se a ordem de serviço está assumida ou não. Beleza? Aí aqui, nessa área técnica, eu posso... Aí aqui nesse if aqui da tela, eu chamo aquela função, pergunta se a OS está assumida, eu passo aqui o ID do técnico. E aqui no save, eu também vou usar essa mesma funcionalidade aqui, ó. Aí, aqui, pessoal, eu posso fazer isso de duas formas, tá? Eu posso fazer dentro de um if, como foi da vez que eu fiz ali, né? Eu trago um if para cá e chamo a função aqui dentro, já que eu defini ela como função, né? Passo aqui passo o ID do técnico. Se a OS tiver assumida, ele vai executar, caso contrário, ele vai me dar uma mensagem dizendo que alguém tem que assumir a OS, né? Que a OS que a OS deve ser assumida, né? Eu não posso trabalhar numa OS sem antes ter um técnico assumido para ela. Eu posso fazer dessa maneira aqui, tá? Poderia também fazer da seguinte forma, tá? É uma segunda maneira de fazer a mesma coisa, só vou deixar aqui essas duas opções para você, né? Eu poderia chamar essa função aqui, passar o ID do técnico e aqui dentro eu só testar e só fazer esse teste aqui, né? Se o resultado dela é true ou false, tá? Assim, essas duas maneiras. Ou chama aqui, você chama a função, passa o parâmetro, ela vai retornar um resultado e você checa o resultado aqui. Ou então já fazer tudo embutido dentro de um if, tá? Eu prefiro trabalhar dessa maneira que eu fiz anteriormente, mas isso aí fica a critério de vocês, tá? Vamos deixar dessa forma aqui para exemplificar. Entenderam, pessoal?
Tanto faz uma maneira ou outra. Da outra maneira fica mais enxuto, né? Um elemento a menos na tela, mas também, enfim, assim, tem gente que prefere que é mais legível, né? Tanto faz. Então, depois verificou. A OS está assumida e eu tenho que fazer essa verificação aqui antes de checar o form, tá, pessoal? Isso aqui é uma regra do OutSystem. Em todas as validações customizadas que a gente fizer, a gente faz antes de validar o form. Aí sim que eu vou chamar aqui. Vou chamar aqui a client action para, desculpa, server action para salvar a OS. E deixa eu ver aqui, vou dar uma mensagenzinha aqui. Isso. OS alterada com sucesso. Beleza? Vamos checar aqui, ó. Beleza, a OS está assumida já, então se eu digitar qualquer coisa, ele salva. Vamos dar um confere aqui, ó. Sair, voltar do sistema, tá ali aquilo que eu fiz. Vamos criar uma nova ordem de serviço aqui. Defeito informado, vamos botar qualquer coisa aqui. Tá, essa OS não foi assumida ainda, então vamos ver se eu consigo trabalhar nela e ver se funcionou ali, né? Ó, a OS deve ser assumida, ele não deixou salvar aquilo dali. Se eu voltar, ela está do jeito de antes. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso aí. A gente concluiu uma parte importante do sistema. Agora a gente está caminhando já para o final, né? Falta pouquinha coisa para fazer da parte funcional do sistema. Então, espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima aula.